Olá, pessoal! Nesta aula a gente vai ver um pouquinho mais sobre a importância da pesquisa científica para a nossa vida. Vejam bem, vocês já pararam para pensar como a pesquisa científica impacta nas nossas vidas? Vocês já pararam para pensar como nós podemos ter qualidade de vida e como isso está atrelado ao desenvolvimento tecnológico? Então, nesta aula a gente vai ver um pouquinho mais da importância da pesquisa, dos pesquisadores para a sociedade, tanto anterior a esta quanto esta que nós estamos inseridos. Então, vejam só, o que é pesquisa científica então? Vocês já pararam para pensar que hoje é muito comum para a gente ter alguma dúvida e falar assim, vou pesquisar. A pesquisa científica tornou-se um termo muito popular. Pesquisar tornou-se um termo muito popular. Mas vale salientar que a pesquisa científica em si, ela é muito mais abrangente e a gente tem que compreendê-la através do quê? De procedimentos metodológicos de investigação. Então, quando um pesquisador, uma pesquisadora diz que está pesquisando sobre determinado tema, ele não está apenas olhando o que os outros escreveram sobre aquilo. Eles estão fazendo análises e interpretações baseados em critérios que são estabelecidos para dar veracidade àquilo que ele está ou ela está colocando. Então, é importante a gente saber que pesquisa científica não é a gente pôr em páginas de internet as nossas dúvidas. Pesquisa científica vai muito além, é uma coisa muito mais profunda. Um cientista ou uma cientista que desenvolve uma pesquisa, eles vão muito além da dúvida, eles vão analisar dados para poder chegar a determinadas conclusões sobre o tema em que eles colocam em pauta. Se a gente for observar qual a importância em si da pesquisa científica para a sociedade, a gente vai ter que discutir a partir de alguns critérios, mas sobretudo entender que pesquisa científica, por mais que esteja associado quando a gente fala a questão do laboratório, a pesquisa científica não é feita apenas pelos cientistas no laboratório. Todo profissional que desenvolve uma pesquisa com critérios científicos, ele está desenvolvendo algo importante, seja na área que for, para a sociedade em que ele está inserido. Então, a gente tem que desassociar essa ideia de que a pesquisa importante ou que o único tipo de fazer pesquisa dentro da nossa sociedade é através do laboratório. Outras áreas de conhecimento, seja na área da literatura, na área da história, fazem pesquisa científica, porque quando esse profissional está investigando sobre determinado tema, ele está apontando para a sociedade outras perspectivas da gente compreender um personagem, um período ou até mesmo a evolução linguística de um povo. Nessa imagem aí eu trouxe uma importante química no século XX que através dos seus estudos conseguiu proporcionar entendimento na área ou desenvolvimento na área da química e das ciências em gerais. Então é importante a gente trazer figuras como esta, podia trazer outros como Albert Einstein, enfim, para mostrar que esses personagens, eles possuem como características importante papel no desenvolvimento da sociedade, seja na área médica, seja na área física, seja na área linguística, na área que for. Esses profissionais precisam ser reconhecidos
porque eles desenvolvem papel relevante dentro da sociedade. Então, a química, a Marie Curie, ela foi a primeira mulher a receber um prêmio Nobel. E isso significa muito. Imaginem que hoje, numa sociedade como a nossa, que diz ser evoluída, a mulher ainda busca e reivindica por seu espaço dentro do mercado de trabalho. Imagine uma mulher numa sociedade patriarcal no início do século XX conseguir o reconhecimento dos seus estudos e a partir disso ser indicada e receber um prêmio Nobel. Então ela desenvolveu um papel muito importante para a sociedade e por isso é importante a gente fazer esse resgate da sua imagem como uma pesquisadora. Além disso, a importância da ciência ela vai muito mais. A gente está passando ou estamos em meio a uma crise sanitária. Essa crise do novo coronavírus, que foi desencadeada ali no final do ano 2019, mas acentuada, sobretudo no ano de 2020, ela nos mostrou a importância do cientista ou dos pesquisadores de laboratório. A importância desse profissional para dar uma resposta e dar uma esperança de vida em meio a toda a crise gerada em decorrência de um vírus. Então, a gente pôde observar que não apenas no ponto de vista da saúde, mas todos aqueles pesquisadores que dedicaram seu tempo, utilizaram métodos para discutir a situação em si, eles tiveram um papel importante, ou eles têm um papel muito importante enquanto a população está passando uma crise. Então, na área de saúde, a gente pode dizer que a ciência ou a pesquisa científica, ela contribui enormemente. Ela contribui de modo que a sociedade possam considerar a possibilidade de vida, sobretudo na área de saúde, quando a gente vai apontar que essas pesquisas científicas têm como mote ou têm como objetivo principal erradicar o problema em que está se passando naquele momento. Então imaginem que doenças como sarampo, que hoje como tuberculose, que hoje para a gente é algo que não inspira tanto medo, foi necessário que cientistas dedicassem um tempo de sua vida, quando não sua própria vida, para poder entender, para poder decifrar de que forma aquilo podia ser combatido e com isso poder oferecer possibilidade de vida. Então essa é a importância desse profissional para a sociedade. Então os avanços tecnológicos, eles foram importantes para atrelar. Se a gente for ver do ponto de vista histórico, pessoal, é necessário que a gente compreenda o todo, para não de forma superficial a gente entender de que maneira a ciência ela é importante. É importante porque ajuda numa crise como essa do coronavírus. Não apenas. A gente analisa na história, essa nossa análise do ponto de vista histórico, a gente analisa que diversos fatores contribuem para a pesquisa científica ela ser importante. Agora a história também nos faz refletir. Se, professora, a pesquisa científica é tão importante, por que eu vi recentemente nos jornais que houve um corte nas verbas de incentivo à pesquisa científica no Brasil? Aí a gente pode compreender que dentro da sociedade de classes, que dentro dessa lógica neoliberal, que as instituições brasileiras elas estão inseridas, essa lógica de que o governo não deve ter gastos com a educação, com a pesquisa,
essa lógica que nós chamamos de lógica neoliberal, dentro dessa lógica, a pesquisa ela deve ser feita a partir de incentivos privados. Só que a gente observa, e a história nos mostra, daí a importância da história, que os incentivos públicos feitos à pesquisa científica no nosso país, eles galgaram ou eles proporcionaram avanços na área da saúde e em outras áreas. Então, é passível de crítica da nossa parte a gente observar que a pesquisa científica ela é importante e, infelizmente, um programa de governo coloca isso como uma coisa aleatória ou como algo que não deve ter esse olhar mais intensificado. Então, essa aula da gente não é apenas para mostrarmos do ponto de vista histórico, porque esse personagem, esse profissional, ele tem um papel importante para a sociedade, mas é sobretudo para desenvolver esse pensamento crítico que os historiadores têm que despertar na sociedade. Então, além disso, a pesquisa científica, vejam, melhora a qualidade dos produtos, do serviço, não só na área da saúde, a partir de muitos testes, se observado como determinados produtos podem contribuir ainda mais para o desenvolvimento da sociedade. Até isso foi tão observado, gente, que foi criado um dia para homenagear a ciência. Então, o Dia Nacional da Ciência, que é comemorado dia 8 de julho, ele tem, na verdade, são comemorados em duas datas. O Dia da Ciência, que é fruto da Lei 10.221 de 2001, que está completando 20 anos agora, e o Dia do Pesquisador Científico, que foi criada a partir da Lei 11.807 do ano 2008. Então, por que eu trouxe até esse cartaz aí, vocês podem observar, do governo federal, que é meio contraditório, e daí a importância da gente analisar as fontes históricas, enquanto um cartaz aparenta que se observado a importância desse indivíduo, desse personagem histórico, as ações que o governo empreende são totalmente contrárias. Enquanto se fala da importância da ciência e tecnologia e das universidades e institutos federais para o progresso da ciência no nosso país, as verbas para o desenvolvimento científico são cortadas. Então, observem como a história nos possibilita abrir ou desvendar determinados paradigmas. O papel do pesquisador na sociedade, ou a importância que ele tem, a gente já vem discutindo desde o primeiro slide, né? Ele é um profissional, seja na área que for, que vai desenvolver determinado conhecimento, que busca melhorar a qualidade de vida ou o entendimento sobre a vida. A gente poderia citar inúmeros pontos que vai enaltecer a figura desse profissional, mas para nos ater ao tempo em que temos disponível, a gente pode sugerir ou citar que o principal papel do pesquisador na sociedade é a importância dele no desenvolvimento e na qualidade de vida dos seres humanos. Então, pessoal, nesta aula a gente pôde ver um pouquinho mais sobre como, a partir da história, a gente consegue captar um personagem histórico, no caso o pesquisador, e entender a sociedade em que nós estamos inseridos. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Num outro momento, a gente pode discutir qualquer assunto relacionado à história, mas entendendo sobre a importância dela para o nosso próprio conhecimento.